A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmão Arquimedes Azol Fernandes, Gênesis capítulo 22, neste dia 27 de junho de 2025, Lapa, São Paulo. Um culto glorioso, irmão, aonde Deus falou com as nossas almas, irmão. Aonde Deus falou que pela sua palavra, irmãos, Deus falou, Deus manda Abraão sacrificar Isaque. É muito forte, viu, irmãos? Deus mandar um pai sacrificar o filho. Mas veja bem que no contexto, o que nós podemos falar que Deus estava ali, estava fazendo, né, provando a fé, né? Deus estava provando a fé de Abraão. Imagine, Deus não vai mandar matar o próprio filho, mas estava ali provando a fé de Abraão, né? No exato momento apareceu o cordeiro para ser sacrificado. E isso Deus usa, né, irmãos? Do culto, Deus usa de muitas coisas para nós ter certeza que na hora certa Deus vai prover, Deus vai criar um caminho na vida de cada um de nós. Irmãos, deixa aqui os pedidos de orações. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Vamos ouvir, irmãos? Vamos lá, na mesma comunhão. 22 de Gênesis, tem 24 capítulos, mas eu vou ler inteiro e vou ler rapidinho, os irmãos acompanhem por gentileza, mas tem uma necessidade de ler inteiro. Gênesis 22. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou-se Abraão pela manhã e de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Não falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou-a sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de traseiro e travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou o nome daquele lugar: o Senhor proverá.
donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu o quê? Depois destas coisas que anunciaram Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uza o seu primogênito, e Buz seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezede, e Azo, e Pildas, e Gitlate, e Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. Estes oito deu Milca a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, como era Reumá. Ele deu também a Tebá, a Gaão, e Itaás, e Maaca, Soter. Amém. Irmãos amados, nós vivemos hoje um momento grandioso em que histórias da Bíblia, histórias da vida, todo tipo de história, vão sendo esquecidas, mas nunca se esqueceu aquele que serve a Deus, da obra que o Senhor fez na vida dele. Nós sabemos, pela conversão que sentimos, que estamos no caminho para a vida eterna. E temos a grata satisfação de ter um espaço para vivenciar isso, junto com a nossa irmandade, às vezes com toda a nossa família e às vezes não, mas sempre sabendo que a obra do Senhor na nossa vida, queira o adversário ou não queira, o Senhor vai cumpri-la de fio a pavio na nossa geração. Glória a Deus. É evidente que nós não temos uma fé suficiente para crer nessas coisas. O tempo vai passando, nossas opiniões vão mudando, nosso jeito de viver vai piorando ou vai melhorando, depende de cada caso vivido aqui na Terra. Mas para um povo que creu em Deus e que foi convertido por Ele, como nós nos sentimos hoje aqui, convertido ao Senhor Jesus, a Deus, nesta graça maravilhosa. Então, além de tudo que nós vemos acontecer na nossa vida, de bem ou ruim, nós acreditamos que nós continuamos no controle do Senhor nosso Deus sobre a história de cada um que está congregado aqui hoje nessa igreja. Por isso, irmãos, sabendo disso, o Senhor vai nos preparando para os dias que vão e dando exemplo para nós nos dias que nós passamos. Aqui tem irmãos que têm mais de 70 anos de igreja, outros Deus chamou a semana passada. Aqui tem jovens que quando nasceram seus pais já estavam na igreja, e tem outros que agora recente o Senhor chamou. E o Senhor vai nos caminhando e vai nos iluminando, porque o que nós sentimos aqui na congregação, mantendo a todos, ou pelo menos ensinando a todos a respeitar as demais denominações que tem por aí. Nós não somos críticos de nenhuma igreja evangélica, nem da igreja católica. Nós não estamos aqui para criticar ninguém. Nós estamos aqui para cumprir a palavra que diz: se possível, orai por todos os homens e também por todas as mulheres, obviamente.
Então, vivendo essa vida que nós temos aqui diferenciada, nós temos o prazer de receber de Deus, irmãos, alguns milagres como esse que nós lemos aqui hoje. Porque aquele que ama a Deus sabe que o Senhor não deixa ele na mão. Se você veio aqui hoje nessa igreja e com algum pensamento, o Senhor se esqueceu de mim, me deixou para lá, o Senhor não me ama, é só prova, o Senhor te avisa. Todo aquele que é provado e continua vindo aqui é sinal que o Senhor tem uma grande obra de tratamento na vida de cada um aqui. Nós vivemos momentos gloriosos na igreja. Nós não somos especialistas na Bíblia Sagrada, mas temos histórias incríveis do amor de Deus pelo ser humano, irmãos. Temos histórias incríveis da misericórdia de Deus com o ser humano. O ser humano, sob o controle de Deus, teve muitas e continua tendo muitas escorregadas, inclusive aqueles que nós julgamos, sabemos e pelo que nós lemos, tem o nome escrito no livro da vida. Nós não podemos abrir para os irmãos aqui o significado do livro da vida, primeiro por falta de competência de quem está pregando, segundo que nós não vamos estudando isso a fundo. Nós acreditamos que tem esse livro da vida porque está escrito no Velho e no Novo Testamento. Não sabemos como que o Senhor escolheu a nós, mas sabemos que estamos aqui por uma permissão divina. Como Abraão existia por uma permissão divina de Deus. Era um homem de fé, era um homem lutador, era um homem que sabia lidar com a situação. Não negava o nome do Senhor, não era violento. Ele teve 2 casos públicos na Bíblia que dá para nós a segurança de quem Deus escolhe. Se o Senhor te escolheu para viver e trabalhar nessa obra, com certeza absoluta, não te faltará inteligência, sabedoria, amadurecimento, consciência para exercer um papel que se diz aqui na Bíblia Sagrada de um cidadão nos céus, ainda aqui nessa terra. O Senhor começou a abençoar Abraão e a sua esposa Sara. Era bonita na época, e um rei, que eu não me lembro o nome, cismou de pegar e levar a mulher de Abraão embora. Abraão não reagiu violentamente, não gritou, pelo menos a Bíblia não registra isso, mas deixou na mão de Deus. O que Deus fez? Hoje nós estamos pregando aqui, irmão, o valor das revelações espirituais na vida do crente, tanto num sonho como numa profecia, e tanto aqui na palavra de Deus pública, nós sentimos Deus perto de nós. Deus mexeu com o rei lá e falou: essa mulher que você tomou aí é do meu servo, devolva ela intacta para ele. Glória a Deus. Ele não só devolveu, como pediu perdão, como chegou até dar alguma força para Abraão, e foi assim. Essa mulher não tinha filho até que nasceu Isaac, para não esticar muito, que ela não podia dar filho com mais de 100 anos. Aí também você tem que acreditar ou não acreditar. Você tem que confiar na Bíblia ou não confiar, que ela deu à luz com 100 anos de idade, ou um pouquinho mais de 100 anos. É outro milagre e outra coisa que nós carregamos no coração, e sabemos que a Bíblia não sobreviveria com essas histórias se elas não partissem do reino de Deus. Por isso que nós não pegamos a Bíblia. Me faz aí a pergunta, eu sei que não sabemos tudo da Bíblia, não estudamos a Bíblia, mas quando nós precisamos de algo na Bíblia,
o Senhor mostra para nós, como está mostrando hoje nesse capítulo aqui. Ela voltou para casa e veio Isaac. Isaac era um moço bonito. Antes de Isaac tinha vindo por meio de uma mulher que a própria mulher dele arrumou lá, por uma concubina, e nasceu Ismael. Ismael, quando nasceu Isaac, a mãe de Isaac, Sara, mandou expulsar a mãe com o filho para lá. Abraão sentiu-se contrariado, porque tinha ouvido a voz da mulher antes, e depois que teve o filho, ela, no ímpeto, tudo para a obra de Deus, ela foi jogada e sentada debaixo de uma árvore, e o menino morrendo, ela fez um clamor: Senhor, ele vai morrer de sede. O Senhor mostrou para ela, ainda disse: fica tranquilo, eu esqueci o nome dela, Agar. Fica tranquilo, minha filha. Eu mostrou para ele um lugar onde tinha água e disse: ele também será um grande nome na terra. Só para simplificar, irmão, que aquilo que nós achamos que está fora do caminho, mas nós continuamos aqui na fé em Deus, vai dar certo. A tua caminhada, ela não é reta, ela não vai só por uma estrada, ela também pega os sinais, ela pega montanha, ela pega outros lugares onde tem animais, onde tem um monte de coisa. A tua caminhada na terra, ela não é cronometrada por você, porque você e eu, todos nós, temos pouca visão do futuro. Mas quando nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, e se o temor do Senhor estiver no nosso coração, seja lá qual o caminho a percorrer, teremos sempre a presença de Deus na nossa vida. Os irmãos não esqueçam disso. Por isso que a leitura obrigatória da Bíblia não cai direto naquilo que nós imaginamos. Tem que ter aqui nessa Bíblia a pura revelação do Espírito Santo, e nós acreditamos, e eu muito mais por estar pregando, que essa página que o Senhor me deu de ler foi revelada por Ele, e será revelada a outros irmãos, com outras pregações, com outras profecias que nós acreditamos que é o Senhor. Quando aconteceu tudo isso daqui, irmão, e ele voltou com o filho, cumpriu-se o que saiu da própria boca de Abraão: vocês fiquem aqui, que nós vamos lá servir a Deus, e depois disso nós voltaremos. Aqui entra a fé que está entre nós. Pode ser que a tua fé, a minha fé, ela não seja suficiente, mas o Senhor promete para nós aqui hoje: Ele vai aumentar a nossa fé no que diz sobre as coisas benignas e abençoadas por Deus. Isso não vem num piscar de olho, isso vem numa transição, que a gente passa de uma época para outra época, e o Senhor traz para nós a visão do passado, a visão do presente, e mantém a visão do futuro, que é a vida eterna. Então nós carregamos datas, carregamos dias de alegria, de muito sofrimento, de muita frustração. Carregamos dias de sonhos que não se realizaram. Carregamos dias de sonhos que nunca achamos que vão se cumprir, porque é sonho. Mas se o Senhor fizer deles uma revelação, no tempo certo você vai saber se isso veio ou não veio de Deus. Quando Deus libertou Isaac e mudou a vida dele, ficou claro, irmãos, para nós que estamos aqui hoje, que Ele, o nosso Deus, Ele não perde tempo nem em minutos e nem em segundos. Poderíamos até fazer um teste na nossa casa,
de pegar uma ferramenta, levantar e trazer ela de novo na mesa, quantos milésimos de segundo tem isso? Mas deu tempo do Senhor Deus chamar Abraão, Abraão. Ele não desceu a mão. E não vamos especular que ele ficou lá pensando que não vamos fazer teatro na igreja com ele. Será que eu mato meu filho? Não mato. Ele foi para fazer isso, que era um holocausto. Depois os irmãos procurem aí nos dicionários o significado do holocausto, não ligado ao holocausto que levou 6 milhões de judeus embora. É o holocausto permitido por Deus, a ponto de Jefté, que era um jagunço e tinha uma filha, e ninguém gostava dele, mas precisava de um juiz da época, não tinha ninguém chamado ele, e ele fez um voto numa guerra. Se tu, Senhor, me ajudar, a primeira coisa que eu ver na minha frente quando voltar para casa, eu oferecer em holocausto. Ofereceu a filha, porque ele chegou e viu a filha, levou um baque violento. Ah, minha filha! Mas quando o Senhor está num homem, está também na obra que ele vai fazer. O que aconteceu? Não, pai, não fica preocupado. A Bíblia não entra em detalhe. Não fica preocupado, pai. Deixa eu ir ficar uns 3 meses com as minhas colegas, minhas amigas, e depois eu voltarei, o senhor cumpre. Aí o senhor, aqui nós não temos a informação de que ele a executou num holocausto. Por isso, irmãos, a vida na nossa igreja, na Congregação Cristã no Brasil, é uma vida de sempre termos em todos os cultos novidades espirituais. Hoje nós estamos aqui ouvindo essa palavra. Ver, que sorte de Abraão. Não é sorte, irmão, é condução divina. O Senhor está conduzindo a tua vida humana de forma divina, com altos e baixos de forma divina, com retrocesso de forma divina, com avanço de forma divina, subindo um degrau, 2 degraus, até chegar em um degrau onde não dá mais para ir. Obra divina. Quando você tem que descer os degraus para mais uma prova, ou ir lá no fundo do poço, outra obra divina. Não falamos que é o inimigo, falamos sempre. E você fala na prova que você está passando. Estou passando essa prova porque eu sou um servo, eu sou uma serva de Deus. E é uma permissão divina do Todo-Poderoso. Deus sabe de tudo o que está aqui hoje nessa congregação. Por quê, irmãos? Vamos acompanhar aqui, se for ler 2 vezes aqui. Olha que absurdo, Abraão deixou Ismael ir embora, junto com a mãe dele e não sei o quê, e se tornou em outra nação lá, por exemplo. Mas quando Abraão morreu, a Bíblia traz, de um lado do caixão, Isaac, do outro lado, Ismael. Não perdeu contato com o pai, não perdeu contato com a família. Irmãos, nós cremos que vivendo aqui, o Senhor vai nos dando a oportunidade de ser feliz com as ferramentas que Ele dá para nós. Ferramentas de fé, de coragem, dá para nós dons de Deus, dá-nos a paciência com moderação, dá-nos a inteligência até de crescer na vida. Nós não falamos na nossa igreja, para a nossa irmandade, para os nossos jovens, ainda mais hoje que nós atendemos. Eu estou atendendo muita grande, pouquíssima reunião de mocidade, mas sempre vamos falar, avancem nos estudos, avancem na pós-graduação, avancem no doutorado, avancem em falar em línguas, porque o mundo está passando por seus problemas, ou então não problemas, de uma forma muito rápida. E nós sabemos que subindo nos degraus do conhecimento, ou descendo neles, temos a bênção do Senhor
e a sobrevivência com dignidade segundo a sua palavra. Mas é evidente que a nossa geração viverá melhor do que nós. É evidente, com tudo aquilo que está vindo aí da ciência aberta para todos, teremos muitas obras até por meio da ciência no meio do nosso povo. Glória a Deus. Não paramos no tempo. A igreja que está aqui não para no tempo. Estava atendendo uma reunião de mocidade lá em Itaquá. Mocidade abençoada por Deus. Fiquei olhando aqui, Senhor, isso é milagre? Ele falou, esse daí é o milagre da permanência na graça. Viver aqui, servir a Deus aqui, não é sucesso meu, é sucesso da permanência do Espírito Santo no teu coração. Porque se pedirmos aqui, você tem alguma frustração para falar? Não tem uma aqui que não tem 10 frustrações, mas elas são cobertas pela esperança que nós temos de dias melhores. Nós batemos numa tecla sempre, vida eterna, vida eterna, vida eterna, e não vamos parar. Mas não estamos vendo Deus no nosso dia a dia, não estamos vendo Deus na nossa família, não estamos vendo Deus nas nossas crianças, não estamos vendo Deus no nosso dia a dia. Leva esta palavra, o Senhor vai encontrar para essa igreja congregada. Quando eu cheguei aqui, tinha 3 ou 4 irmãos hoje aqui. Já era 7h20 quase. E hoje eu já estou vendo um pouquinho mais de irmãos. E estamos contentes, porque o Senhor fala com quem veio, mas também manda um recado para quem não veio. Você perdeu uma mesa, mas eu vou te dar um pedacinho. Eu levo um pedacinho, você vai levar um pedacinho. E vai mostrar. E nós vamos sentir, irmãos, que à medida em que nós nos encostamos à mesa do Senhor para uma conversa, para um culto, para uma adoração a Deus, sempre sobra um pouquinho para nós. Glória a Jesus. Por isso, o Senhor sempre vai te avisar, não desanimes nesta obra. Eu prometi para Deus que em todas as pregações que o Senhor me desse, eu pudesse repetir isso. Não desanimes da vida eterna. Glória a Jesus. Confia no teu Deus. Porque nós olhamos, é aquela história de olhar e dizer, esse irmão está falando em vida eterna, esse irmão, mas nós não sabemos. A gente só descobre o valor do tempo de uma pessoa quando você fica na porta de um cemitério, por exemplo, na Vila Formosa, onde entra feto, onde entra criança de 2, 3, 4, 5, de 10, adolescente de 11, 12, gente morrendo por problema de saúde, outro assassinado, outro não sei o que, velho morrendo, gente de meia idade morrendo. Mas nós temos uma linguagem tão pura, tão agradável, tão bonita, que nós não falamos, morremos, falamos, dormimos com o Senhor. Glória a Jesus. Isso traz um conforto enorme. Rei da Mas glória. isso aí não é bobagem? Pode ser bobagem para alguém, mas para nós não. Quando eu falo para alguém que o Senhor recolheu meu filho, é claro que dói. Mas ele fica sabendo que eu tenho fé, que eu ainda vou encontrá-lo. Glória a Jesus. Quando nós temos essa certeza de que aqui nós passamos por dificuldades, e o que acontece no mundo acontece aqui também, mas aqui existe a fé em Deus, nós vivemos com a tranquilidade daquele que sabe levar a missão que Deus nos deu de cabeça erguida e também feliz por servir. Glória a Jesus. Por isso, está aqui a palavra para que você amanheça amanhã cedo em paz no teu coração. Não se negue a Deus, não negue a Deus por uma derrota. Não negue a Deus por um retrocesso. Não negue a Deus por fato nenhum da tua vida, porque certamente Ele te colocará num plano em que o inimigo nunca vai pegar você. E os nossos valores estão na graça.
dentro da nossa casa. Nós vemos que o Senhor abençoa nossos filhos. Nós vemos que o Senhor abençoa nossos netos. Nós temos a alegria de ver aqui na nossa reunião de jovem a meninada levantar. Nós damos graças a Deus de ver tantas coisas. Atendi um batismo aí no Jaçanã e vi que o Senhor chamou muito jovenzinho, adolescente. Você estava lá, não está? E o Senhor chamou 55 almas. A gente fica preocupado com o adolescente, mas a obra, irmão, não é nossa. E o filho nunca, o pai nunca pode falar, você não vai dessa vez, porque você não sabe se amanhã você vai ter que sepultar aquela criança com 12, 13 anos. Está aqui a palavra de hoje. Toca a tua vida em nome do Senhor Jesus. Há momentos que nós estamos lá sem ser reconhecidos. Há momentos que alguém vai vendo, ele já está no primeiro degrau, no segundo degrau, no terceiro degrau. E o Senhor promete aqui para todos nós, vamos crescer na vida espiritual e vamos também crescer na vida material. O que hoje você não enxerga, certamente o Senhor amanhã vai te fazer enxergar. E aquilo que você, eu e todos nós temos que enfrentar na vida é plano do Senhor para aqueles que, convertido nesta graça, não retroceda na graça, ou não volte para trás em hipótese nenhuma. Por isso, tenha confiança, irmão, que o Senhor não só te socorre na hora da angústia, como disse Davi aqui também, o Senhor te ajuda na hora da paz. Glória a Jesus. Na hora da tranquilidade, para você não perder o controle da vida. Rei da glória. Tem muita gente aqui debaixo de uma enxurrada de problemas. Vai chegar uma hora que esses problemas serão aniquilados. Você vai dar um suspiro, Glória a Jesus. mas não perca o rumo de Deus no suspiro. Não bata no peito, é um aviso de Deus. O Senhor vai fazer uma limpeza na tua história bagunçada. Ele vai pôr as coisas em ordem. Sorrisos de ironia vão cessar. Receba isso em nome do Senhor. Glória a Deus. Mas o que tem a ver isso com a palavra? Tem a ver com Sara, que quando o anjo foi lá e falou para ela, falou para Abraão, e ele escutando lá atrás da porta, vamos supor que sim. Falou, ela vai ter um filho com você, ela deu risada. O anjo na hora reagiu. Não dê risada, é uma ordem de Deus. Glória a Jesus. E abraçou Isaac. Depois veio Jacó. E aí foi o povo de Israel numa história magnífica que não dá para pregar. Volte para casa sabendo que os planos de Deus estão na tua vida. Ou melhor, permanecem na tua vida. Que vai ter coisa que a tua mente vai esquecer, mas você ainda vai receber. Glória a Jesus. Tem alguma coisa que pergunta-se aqui nessa igreja e você responde para Deus, qual é o teu sonho? O que você pensa na vida? Quando nós ensinamos na reunião, estuda, trabalhe, faça curso técnico, aprenda uma profissão voltada à sociedade, aprenda isso, medicina, odontologia, psiquiatria, psicólogo. Nós estamos falando que são povos que vão. Imagine os servos de Deus nessas missões. Não é missão que só mexe com dinheiro, mexe com alma, mexe com fé, Glória a Deus. mexe com alegria. Meu filho foi, aquele médico foi um anjo, aquela psicóloga tirou ele do fundo do poço, aquela psiquiatra soube dar o remédio exato na hora certa. Por isso que nós acreditamos, irmão, guiados por Deus, passamos por altos e baixos, mas vamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Saia daqui com esta fé, com essa coragem, com esse ânimo. E esse testemunho do irmão Adriano. Eu também trabalhei em banco e trabalhei em assessoria de imprensa na Volkswagen, onde não deixava trabalhar pela segunda vez. Nós respeitamos a lei. Não deixa,
Mas se o Senhor quer abrir uma brechinha na lei e te encaixar lá, essa é a tua resposta aqui nessa noite. Glória a Jesus. Deus vai lá, abre uma brechinha, tem um jeitinho. Ah, eu quero ser isso, mas nunca vou ser. Quem falou que nunca você vai ser, se o Senhor vai te abençoar e vai te preparar tudo. Meu filho ainda falou comigo hoje que ele está lá nos Estados Unidos e hoje ele recebeu o documento que ele queria, que ele falou para mim. 23 anos, papai, esperando isso. Ele e minha nora. E o meu netinho lá, o netinho não, já tem 21 anos, já, 20 anos, né? Acho que é 20 e poucos anos. Esqueci a idade do menino. E ele vai precisar de um documento. E o patrão do meu filho já falou, eu vou pagar o documento dele. Glória a Deus. Deus encontra caminhos que hoje não é aquela história, eu quero agora, eu quero ontem. Isso não existe para Deus. Existe para Deus o ontem, hoje e eternamente. Se existe para Deus o eterno, ele começou em algum lugar e nunca mais vai acabar. Volta para a tua casa, a tua vida, a tua família, o teu choro e a tua alegria são controlados pela virtude do Espírito Santo. Não percam isto. Não deixam de congregar, não deixam de participar do santo culto, não deixam de ser feliz. Não entre aqui infeliz. Se você estiver infeliz hoje, queira Deus que por esta palavra te volte a felicidade. Imagina Abraão descendo com o filho e eles lá embaixo sem saber da história. Tem alguém que permeia a nossa história e quer achar alguma coisa para falar. Ele é crente, é onde ele foi enviado, olha onde ele foi. E a palavra de Deus está dentro das prisões, a palavra de Deus está dentro dos hospitais com pessoas de sanidade mental flagelada. A palavra de Deus está em todo lugar, na tua vida, na minha vida, em tudo. Nós sentimos que não vamos naufragar e o Senhor te avisa. Se houver algum naufrágio na tua vida e você veio aqui hoje até por algum naufrágio, fica sabendo que o Senhor vai recuperar a tua dignidade, vai recuperar a tua história, se ainda vai ser notícia em algum lugar de uma história que deu certo na hora. Deus seja louvado. Amém. Nosso irmão Adriano, do agradecimento.
Santo Deus, culto maravilhoso. Deixa eu fechar aqui atrás. Culto maravilhoso Deus deu, irmão. Nosso querido irmão Arquimedes Arzol Fernandes, né? Um culto maravilhoso onde Deus falou grandemente com as nossas almas, né, irmãos? Este culto, Deus está nos abençoando, Santo Deus. A nossa querida Irmandade observa que nós vamos colocar mais culto aí, que Deus falando com nossas almas. Peço, queridos, encarecidamente a nossa querida Irmandade que compartilhe, irmão, essas pregações nas redes sociais, WhatsApp e Facebook. Tá bom, queridos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.